Olá pessoal, tudo bem? É bom ter vocês aqui, receber todos vocês para juntos falarmos um pouco mais sobre filosofia, estudarmos um pouco mais. E agora, após o recesso, acredito que com as energias renovadas, devidamente renovadas, nós vamos dar prosseguimento e vamos estudar um pouco mais sobre filosofia e desta feita falaremos sobre a dúvida filosófica, tá? Então, quem quer acompanhar através do livro didático, esse conteúdo ele está expresso no capítulo 2, tá? Na primeira quinzena nós falamos sobre a felicidade e hoje nós vamos falar sobre a dúvida filosófica. Conteúdo, como já falei, que está expresso no capítulo 2 do nosso livro. Então, quem quiser acompanhar também faz uso do mesmo, tá? E aí vocês vão junto comigo, né? Porque eu peguei todo o capítulo e trouxe ele em tópicos para que ficasse mais fácil a compreensão para vocês, tá bom, gente? Então, se vocês têm aí o livro em mãos, podem fazer uso e sempre vamos seguir a dinâmica das aulas anteriores, né? Das semanas anteriores, eu vou em uma das semanas explicar o conteúdo e na semana seguinte apenas vou trazer uma atividade referente a esse conteúdo que eu estou explicando, tá bom? Ressalto ainda que o nosso horário ainda está sendo um pouquinho definido, né, para ficar um pouco melhor para todo mundo, tá? Mas quero desde já agradecer a vocês pela participação desde antes do recesso e a partir de agora. É necessário, né, que nós passemos por todo esse processo, tá? Para que no final do mesmo nós tenhamos êxito. Vocês na aprovação do ano letivo e nós professores felizes por vocês terem alcançado a meta, né, no que se refere ao nível de conhecimento, terem alcançado o conhecimento desejado, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wilmar Santana e trabalho com filosofia, tá? O nosso conteúdo é sobre a dúvida filosófica. Como expliquei, a dúvida filosófica está inserida no capítulo 2, tá? O capítulo 2 é intitulado A Dúvida, e o principal filósofo a trazer a dúvida para o ambiente da filosofia é também um filósofo chamado René Descartes, é um filósofo francês, tá? A pronúncia ali, né, a gente, se for ler em português, se chama Descartes, mas a pronúncia francesa é René Descartes. Então, Descartes é um dos principais filósofos que trabalha a questão da dúvida no ambiente filosófico, tá? Se não o principal, mas isso não quer dizer que outros filósofos também não falaram sobre a mesma temática, tá bom? Para Descartes, existem alguns critérios para se trabalhar ou para exercer a dúvida filosófica. Nas aulas seguintes, pessoal, eu vou trabalhar com vocês com mais calma com relação a essa dúvida, os critérios, tá? Para se ter ou executar a dúvida filosófica. Descartes ele traz à tona a ideia, né, de que é necessário obedecer alguns critérios para se chegar à dúvida filosófica. Dentre esses critérios, eu elenquei 3 aqui, mas existem muito mais, né? E dentre os 3 eu vou, como topifiquei, vou explicar cada um deles. Para Descartes, a dúvida filosófica tem como princípio uma atitude, tá? E ali eu elenquei como atitude filosófica, né? Então, professor, qual que é a diferença, né, entre atitude e atitude filosófica? Para entender alguns termos da filosofia, nós precisamos ir à etimologia da palavra, né, a etimologia dos termos. Então, se nós fizermos o que a gente chama de exegese do texto, né, se a gente fizer uma separação dessa expressão, atitude filosófica, nós vamos entender exatamente o que Descartes quis dizer. Então, quando eu digo que alguém tem atitude, né, você, por exemplo, quando fala que fulano é uma pessoa de atitude. O que é uma pessoa de atitude, né? Uma pessoa de atitude é uma pessoa que ela não espera que os outros façam nada por si, tá? Ela vai e faz, ela não espera nada de ninguém. Então, essa é uma pessoa que tem atitude. E o que seria, então, essa atitude filosófica, né? É uma pessoa que, na concepção cartesiana, né, de Descartes, essa pessoa ela tem a necessidade, não é a necessidade, ela tem em si a instigação,
o encorajamento em perguntar, porque a filosofia é a mola propulsora para esta dúvida, tá? Então, alguém que tem uma atitude filosófica é alguém que tem a ação em perguntar, é alguém que não se contenta com o que lhe foi passado, é alguém que não se contenta com o aprendizado comum que a sociedade tanto lhe passa, como também, na maioria das vezes, lhe conduz. E assim cito, né, e neste exemplo eu cito os diversos segmentos do mercado, do trabalho, da política, tá? Então, esses diversos segmentos, eles vão meio que, e obviamente nós não percebemos, nos conduzindo a algo como se fosse de forma robotizada, tá? Então, alguém que tem a atitude filosófica é alguém que decide pensar um pouco diferente dessas classes que eu acabei de citar. E ela decide perguntar, se perguntar, né? Então, esse fato, esse primeiro momento para chegar à dúvida, é necessário ter uma atitude, não estar contente com os seus conhecimentos. O segundo passo que eu coloquei foi sobre a dúvida filosófica, tá? Porque existem diversos, abre aspas, tá? Diversos tipos de dúvida, mas a dúvida filosófica não é uma dúvida comum. Porque imaginemos que se a dúvida filosófica fosse uma dúvida comum, então, tendencialmente, nós praticaríamos a filosofia em qualquer lugar ou em qualquer coisa. Ou seja, a filosofia, em tese, se tornaria uma coisa comum, abre aspas, banal, fecha aspas, tá? Então, a dúvida filosófica é uma dúvida, como é que eu poderia dizer assim, uma dúvida diferente das demais dúvidas do senso comum, do nosso dia a dia, tá bom? Essa dúvida filosófica, ela vem recheada de alguns critérios. Quais são um desses critérios, por exemplo? Uma dúvida filosófica é uma dúvida racional que terá possivelmente uma resposta também racional, tá? Então, uma dúvida filosófica não é uma dúvida do senso comum. Por exemplo, você pega uma caneta e vai perguntar qual que é a serventia da caneta. No contexto filosófico, as coisas elas são criadas para suprirem uma necessidade. Como, por exemplo, a caneta foi criada para suprir uma necessidade. Qual a necessidade? A escrita. Em um determinado momento, houve a necessidade de escrever, então foi criado algo que pudesse escrever. Em um segundo momento, houve a necessidade de se apagar o que havia se escrito e criou-se o apagador. Então, as coisas são criadas pela necessidade. E para Descartes, as coisas que são criadas para suprir essa necessidade, elas não merecem um questionamento, porque elas são feitas para cumprir aquela finalidade. Mas existem dúvidas que vão para além da sua finalidade. De onde vim, para onde vou, por que estou aqui, por que sou desse jeito, como será o amanhã, por que que o ontem é ontem, hoje é hoje, o amanhã se chama amanhã, como será o fim de todos os tempos, o amor existe, a felicidade, todas essas são dúvidas filosóficas que merecem uma reflexão e, obviamente, elas têm, de fato, uma reflexão a ser feita sobre elas, tá? Porque são dúvidas que nos instigam a pensar um pouco mais, tanto sobre nós, como sobre a vida, tá bom? E no terceiro momento, tá? Gente, nas próximas aulas eu vou trazendo passo a passo melhor de como é que acontece esse processo da dúvida na prática, tá bom? E no terceiro momento, nós temos a suspensão do juízo, segundo Descartes. Porque, ó, não adianta você ter uma atitude filosófica, não adianta você criar dúvidas filosóficas, tá? Se você não pratica, não começa com essa questão que ele fala aqui, eu até coloquei por último, mas em tese, no que se refere à aplicabilidade, a suspensão do juízo é o primeiro. Por que que a suspensão do juízo é o primeiro, professor? Porque, de acordo com Descartes, a suspensão do juízo é um critério muito importante para se ter a atitude e para se ter e praticar a dúvida. Porque, como o próprio nome diz ali, né, suspensão vem de suspender o juízo. Que juízo, né? Tanto o meu juízo sobre alguma coisa, o meu juízo de valor, tá? Como se fosse a minha compreensão mesmo sobre algo. Então, para se ter uma atitude filosófica e a dúvida filosófica, eu preciso suspender a minha compreensão sobre algo. É como se eu desse uma de maluco mesmo, sabe? É tipo assim, alguém uma vida inteira me ensinou que 2 e 2 são 4, mas eu decido suspender, é só um exemplo, tá?
eu decido suspender a minha compreensão, meu juízo sobre essa afirmação e tentar descobrir um pouco mais o porquê que 2 e 2 é 4, porquê que 1 e 1 é 2 e depois 2 e 2 é 4. É como se eu não tivesse satisfeito com a minha realidade, tá? E decidisse suspender a minha compreensão sobre aquilo. A partir desse primeiro momento, quando eu suspendo, eu tenho uma atitude filosófica, tá? Que é a atitude em perguntar e me questionar para se chegar, ou para chegar, provavelmente, à dúvida filosófica. Lembrando que isso é um processo, tá, gente? Então, se você suspende o juízo, consequentemente, tem a dúvida filosófica, e se em um terceiro passo, você suspende o juízo, depois de suspender o juízo, você tem a atitude de perguntar. Há um detalhe muito importante. Se a pergunta que você fizer através da atitude, se você chega a uma dúvida filosófica que não tem uma resposta concreta, que não tem uma resposta objetiva, pronta e acabada, a sua dúvida é pertinente. É uma dúvida filosófica, é uma dúvida que merece investigação, tá bom? Caso contrário, você vai novamente suspendendo o juízo, tendo atitude filosófica, até chegar a uma dúvida, né? Uma dúvida que não seja uma dúvida uma dúvida que não seja, né, uma dúvida comum, mas sim uma dúvida racional, tá bom? Forte abraço, até a próxima.